2. Nós vamos ler a partir do verso de número 19 até o verso 30. Aleluia. Se você pode ficar de pé nessa palavra do Senhor, por gentileza, você fique. No verso 19 diz assim a palavra do Senhor, na carta de Paulo à igreja dos Filipenses, no capítulo 2, verso 19. Espero, porém, o Senhor Jesus mandar-vos Timóteo o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado também, tendo conhecido a vossa situação. Porque nem tenho de igual sentimento que, sinceramente, cuide dos vossos interesses, pois todos eles buscam o que é do seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. E conheceis o seu caráter provado, pois serviu o Evangelho junto comigo, como seu Pai. Este, com efeito, é quem eu espero enviar, tão logo tenha eu visto a minha situação. Estou persuadido no Senhor de que também eu mesmo brevemente irei ter convosco. Julguei, todavia, necessário mandar agora até vós Epafrodito, por um lado meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, e por outro vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades, visto que ele tinha saudade de todos vós da igreja, estava angustiado porque ouviste que ele adoeceu. Com efeito, adoeceu mortalmente. Deus, porém, se compadeceu dele, não somente dele, mas também de mim, para que não tivesse tristeza sobre tristeza na minha vida. Por isso, tanto mais me apresso em mandá-lo, para que, vendo novamente, vos alegreis, e eu tenha menos tristeza comigo. Recebei, pois, no Senhor com toda alegria, e honrai sempre homens como este, Epafrodito, visto que por causa da obra de Cristo chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida para cumprir a vossa carência de socorro para comigo. Até aqui já basta. Seu Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor. Te louvamos, Seu Deus, pela sua palavra, que traz refrigério e alívio aos nossos corações. Te agradecemos, Senhor Deus, por cada irmão em Cristo que está aqui. Cada irmão, Senhor Deus, que está aqui para ouvir sua voz e sua palavra. Então, Senhor Deus, não seja eu a ministrar aqui nessa noite, que eu venha ser diminuído, Senhor, e que o Senhor possa crescer aqui nessa igreja. E também, meu Pai, seu irmão que está aqui, que as angústias que estão na vida dele, que a tristeza, Senhor Deus, possa sair, e que o Senhor, Santo Espírito, possa fluir em cada coração. Que eu possa achar, Senhor Deus, encontrar uma terra boa nessa noite. Que eu possa encontrar, Senhor Deus, aqui um terreno fértil. Que eu possa encontrar aqui, Espírito Santo, um local onde o Senhor possa fazer de tabernáculo, onde o Senhor possa habitar, Senhor. Então, meu Deus, vai na mente desse pai, dessa mãe, desse irmão, desse filho. Vai na mente, Senhor Deus, desse irmão, desse amigo, sabe? Desse companheiro de lutas. Vai no coração, Senhor Deus, dessa pessoa que está aqui, que veio para te servir. E talvez meu pai está passando por lutas, batalhas, está passando por grandes dificuldades. Mas, Senhor Deus, que a verdade da sua palavra possa encher o coração de todos nós nessa noite. Que a verdade do Evangelho, Senhor Deus, possa criar raiz, Senhor Deus, dentro de nós. Que a verdade do Evangelho, Senhor Deus, possa fazer frutificar, Senhor Deus, muitas vezes mais, de acordo com a sua vontade. Que a nossa vida, Senhor Deus, seja uma vida que agrada ao Senhor. Que cada passo, Senhor Deus, que possamos dar, aonde colocarmos as mãos, aonde estivermos, Senhor Deus, onde nossa voz for recuada, aonde, Senhor Deus, estivermos, ali o nome do Senhor há de ser glorificado. Que cada um aqui, Senhor Deus, possa aprender aqui, Senhor Deus, a necessidade do serviço. A necessidade, Senhor Deus, de servir e talvez, meu Pai, ser o menor com grande excelência. Cada um aqui, Senhor Deus, possa ter o coração do Senhor, aprender contigo, Pai, verdadeiro serviço, a verdadeira humildade que vem do Senhor. Por isso, Senhor Deus, nós pedimos que a sua palavra agora, Senhor Deus, ela encontre repouso. Que a sua palavra, Senhor Deus, ela vem, meu Pai, como um balão suave em cada um de nós. Que possamos ser transformados, Senhor Deus, diante da sua voz.
edificada através de cada vida que está aqui, em nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir a palavra do Senhor, queridos. Aleluia. Pode sentar em nome de Jesus. Gravou o nome, irmãos? Epafrodito. Nome complicado, difícil, né? Mas é o nome de um grande homem de Deus, da igreja dos Filipenses. A igreja dos Filipenses, como o nome próprio já diz, ficava na cidade de Filipos. Era uma cidade da Macedônia que deu o nome em homenagem ao filho do imperador Alexandre o Grande. E Paulo, na sua segunda viagem missionária, ele chega a Filipos e ele funda uma comunidade cristã. Ele começa a pregar o Evangelho e aí ele começa a evangelizar alguns irmãos e surge daquele Evangelho uma igreja forte que surgiu em Filipos. Não é à toa que essa carta aos Filipenses vai traçar algumas características daqueles irmãos. Mas aqueles irmãos, vivendo depois de 10 anos, Paulo, quando registra a carta aos Filipenses, Paulo já estava preso em Roma, na sua prisão domiciliar. Paulo havia ficado preso 2 anos e ali seria levado à morte por causa do Evangelho. E Paulo, em prisão, escreve a carta aos Filipenses. Nessa carta, Paulo registra aqui algumas dificuldades daqueles irmãos. Era uma igreja que estava sofrendo com falsos profetas, uma igreja que estava sofrendo ali com orgulho e vaidade entre os membros daquela igreja. Não era uma igreja que tinha muitos dons, como a igreja de Corinto. Não era uma igreja que tinha muita riqueza, mas era uma igreja diferente por alguns aspectos. Era uma igreja que, por excesso de vaidade, Paulo começa no capítulo 2 a traçar o exemplo de como ser humilde. Ele começa com o exemplo de Cristo, dizendo que Cristo deixou a sua glória, assumiu a forma de homem, forma de servo. Depois, no mesmo capítulo de Filipenses, Paulo ele vai registrar o exemplo da sua própria vida. Ele como apóstolo do Senhor, apóstolo dos gentios. Depois, Paulo ele registra, a partir do verso 19, o outro com servo dele chamado Timóteo. E a partir do verso 25, Paulo começa a registrar o exemplo de um servo, de um obreiro, de um diácono. Paulo chama aqui nessa carta ele como um apóstolo, chamado Epafrodito. Epafrodito, então, ele era um grego, nascido na cidade de Filipos, frequentava ali aquela igreja da região da Macedônia. O seu nome significa aquele que é consagrado a Afrodite ou Vênus. Certamente, quando o Epafrodito nasceu, seu pai e sua mãe levou ele a um templo pagão e o consagrou aos deuses daquele templo. Certamente, o Epafrodito, quando nasceu, ele foi consagrado ali aos templos da Grécia, aos templos da Macedônia, aos templos da Ásia. Mas o Evangelho veio a consagrar esse homem a Cristo. O Evangelho veio mudar a rota desse homem, veio tirar esse homem da idolatria, veio tirar esse homem da prostituição espiritual, veio tirar esse homem da cegueira espiritual e veio consagrar esse homem a Cristo Jesus. Porque é isso que o Evangelho faz com as nossas vidas, isso que o Evangelho faz com cada um de nós. Retira cada um de nós de um ambiente de perdição, retira cada um de nós de uma vida consagrada a ídolos e traz cada um de nós para uma vida presente a Cristo Jesus. Epafrodito era um obreiro fiel daquela igreja. Pensa em um cara que fazia de tudo na igreja de Filipos, era Epafrodito. Era um cara disposto, era um cara que tinha disposição para fazer muitas coisas. E a Bíblia fala que a igreja de Filipenses era uma igreja generosa. A igreja mais generosa da Ásia era de Filipenses. Não era mais rica, não era mais bastada, não era mais cheia, não era que tinha mais dons, mas era a igreja mais generosa. A Bíblia relata aqui que 4 vezes, quando Paulo viajou nas suas viagens missionárias, quem manteve o ministério de Paulo foi a igreja de Filipenses. A Bíblia fala que 2 vezes que Paulo esteve em Tessalônica, ele recebeu uma oferta da igreja de Filipos para que o ministério dele fosse expandido naquele local. Quando Paulo estava em Corinto, a igreja mais rica, a igreja portuária, quem manteve Paulo daquela cidade foi a igreja de Filipos. E agora Paulo estava preso, estava agora em algemas em Roma, e quem sustentava Paulo em prisão era a igreja de Filipos. Era uma igreja sim que tinha dificuldades, era uma igreja que tinha vaidades, uma igreja sim que tinha um ambiente, às vezes até de fofoca, tanto que
mas era uma igreja que tinha um coração doador. Era uma igreja que tinha um coração voluntário a ajudar o próximo. Agora, nesses quatro auxílios que Paulo teve, adivinha quem era o mensageiro? Adivinha quem era o camarada, o cara, o copeiro de água, que traçou a Ásia a cavalo, a pé, a barco, do jeito que você possa imaginar, para levar a oferta e pôr na mão de Paulo. Era um sujeito desprezado, talvez essa igreja, talvez o menor do ministério. Você não vê Epafrodito na Bíblia pregando, você não vê Epafrodito na Bíblia cantando, você não vê Epafrodito na Bíblia ministrando, você não vê Epafrodito na Bíblia lançando profecias, mas você vê ele viajando quilômetros para levar oferta para o homem de Deus. Essas 4 viagens missionárias de Paulo, quem levou o sustento foi esse homem, um homem chamado Epafrodito. Epafrodito significa aquele que é amável. Esse homem era amável não apenas no nome, mas no seu caráter, a sua atitude, fazia com que o amor transparecesse no coração dele. Quem conversava com o Epafrodito via um amor nato, um amor cristão. Quem conversava com o Epafrodito via nele um sentimento de disposição ao próximo. Ele pensava não em si próprio, ele não pensava não apenas na sua igreja local, mas pensava no Evangelho em um todo. E quando surgia uma notícia, quando Paulo mandava avisar as igrejas que Paulo saía em missão, nas suas viagens missionárias, a igreja de Filipos logo levantava uma oferta. A igreja de Filipos logo arrecadava alimentos, logo pegava moedas. Então surgia um nome. Precisamos de um nome de alguém de confiança. Precisamos de alguém para a missão. Quem que vai pegar a missão de levar a oferta para Paulo? Quem que vai pegar a missão de levar o sustento para Paulo na prisão de Roma? Ora, Roma ficava de Filipos cerca de 1.200 quilômetros. Imagina você rodando 1.200 quilômetros a pé, com uma missão de apenas levar uma oferta a alguém. Esse era o coração de Epafrodito. Para fazer essa missão teria que ser alguém de muita confiança, teria que ser alguém humilde, alguém com disposição, alguém com coragem para enfrentar os exércitos, alguém com coragem para enfrentar os feios, para enfrentar as montanhas, alguém com coragem para enfrentar todas as dificuldades. E Epafrodito, ele tinha esse coração. Epafrodito, ele não queria saber, ele não queria o pau. Epafrodito não queria renome. Epafrodito não queria oportunidade para ser reconhecido. Ele apenas queria ser participante do reino. Ele apenas queria ser participante do Evangelho. E ele dispôs a sua vida e o seu testemunho fez com que ele saísse de Filipos e viajasse até Roma, 1.200 quilômetros, protegendo uma oferta, protegendo o dinheiro. Quantas ameaças ele teve, quantos desavenças ele teve, quantas dificuldades ele teve que passar. Essas 4 viagens aqui, 2 a Tessalônica, uma em Corinto e agora outra em Roma, ele se dispôs a pé. Ele se dispôs a doar a sua vida em prol para que o Evangelho fosse anunciado, o Evangelho fosse crescendo e hoje o Evangelho estivesse aqui, nas nossas portas, na nossa igreja. Esse homem possibilitou que o Evangelho crescesse ali na Ásia. Esse homem possibilitou que o ministério de Paulo fosse sustentado quando ninguém mais acreditava naquele homem. A igreja de Corinto era uma bagunça, apesar de ter muitos dons, mas não investia em Paulo, não sustentava Paulo, mas Epafrodito viajava longas distâncias para levar uma oferta para Paulo. Epafrodito andava muitos quilômetros de forma incansável, como provedor daquele ministério. E Deus está precisando de homens incansáveis. Deus precisa de pessoas incansáveis que possam prover o reino de Deus. Deus está precisando de pessoas como Epafrodito que possa auxiliar nas necessidades do corpo da igreja. Aquele homem não se preocupava com si próprio. Ele não preocupava apenas com o que ele deveria de conquistar, o que ele deveria de ter, mas o que ele poderia fazer para que os outros conquistassem. A preocupação de Epafrodito era se Paulo comia, se Paulo bebia, se Paulo vestia. A preocupação de Epafrodito era se os irmãos das igrejas de Tessalônica, de Roma, se eles estavam bem. E com essa missão ele sai com toda a coragem. Agora a igreja reúne ali os
sua mão. Ele chega em Roma, amados, ele entrega a Paulo toda a oferta que a igreja havia enviado. E a Bíblia diz que Epafrodito ele conhece. Ele fica doente em Roma. Viajou 1.200 quilômetros para adoecer em prol do amor próximo. Epafrodito agora estava em Roma, e no texto aqui, no verso 27, com efeito adoeceu mortalmente. Havia uma epidemia em Roma, chamada febre romana, que Epafrodito, em visitar os encarcerados, como Paulo, ele pega esse vírus, ele pega essa doença mortal, ele fica acamado agora, mais de 3 meses. Pense você que durante 3 meses Paulo orou para ele, Timóteo estava ali, orou para ele, e ele nada de ser curado. A primeira oração que Paulo fez para ele, irmão, não foi curado. A Bíblia diz que Paulo estava no lenço dele, e as pessoas eram curadas. Onde chegava o lenço de Paulo? Mas Paulo aqui orou para esse homem, e o céu ficou calado. Deus ficou em silêncio. Deus tinha um propósito com a doença daquele homem. Deus tinha um propósito aqui com a dificuldade dele. Você vai entender no final dessa mensagem. Ele chega ali em Roma e fica doente gravemente. E se preciso fosse, ele doaria a sua vida em prol do próximo. Porque o Evangelho fala de doação. Porque o Evangelho fala de nos doarmos em amor ao outro. E é esse o papel, é isso que o Epafrodito está ensinando cada um de nós. Ele estava agora aqui com uma ferida mortal, ele estava agora aqui próximo de morrer, mas ele morreria em amor a Paulo, a Timóteo e todos os irmãos que estão em Roma. E será que nós estamos dispostos a doar nossa vida em prol do Evangelho? Será que nós estamos dispostos a doar nosso coração, a nossa força em prol da palavra de Deus? Porque esse jovem homem, esse jovem obreiro, esse mensageiro da igreja, ele tinha disposição. Se preciso for, eu dou a minha vida. Mas Paulo fica sem. Porque o interesse aqui da igreja de Filipe não era que Epafrodito apenas levasse a oferta, mas que Epafrodito ele permanecesse em Roma e ele fosse uma oferta para Paulo. E é isso que Paulo fala aqui no verso 5. Ele foi meu auxiliar em todas as necessidades. Tudo que Paulo precisava, Epafrodito estava pronto a servi-lo. Tudo que Paulo necessitava, Epafrodito estava pronto a exercer aquela ordem. Ele não apenas levou uma oferta, mas ele era uma oferta viva. Que você entenda, meu amado, que a vida de Epafrodito era um culto a Deus. Ele cultuava a Deus com o seu coração, com a sua vida. Ele cultuava a Deus não apenas com a oferta que ele levou, não apenas com as provisões que ele levou, mas a sua vida adorava a Deus todo dia. Como que é a sua vida? É que a sua vida tem adorado a Deus todo dia? É que a sua vida tem louvado a Deus todo dia? O texto não fala aqui que aquele homem retrocedeu. Você não vê nenhum versículo aqui falando que ele reclamou, dizendo assim: Senhor, eu estou em missão, eu estou em obra, eu estou trabalhando e eu fiquei doente. Você não vê nenhum tempo aqui Epafrodito reclamando com Deus, murmurando contra o Senhor, dizendo: Senhor, eu estava trabalhando com o Senhor e eu adoeci. Epafrodito mostra para nós, meu amado, que mesmo sendo bons, tem coisas ruins por nós. Epafrodito mostra para nós que mesmo você sendo pessoa excelente, talvez você vai passar por grandes dificuldades para provar o seu coração. Epafrodito mostra para nós que mesmo nós vivendo o Evangelho de forma plena, vai chegar momentos que o dia de dor, ele bate na nossa porta. E é como você resiste a esse dia, é que vai demonstrar como que é o final da sua história. Você não vê que em tempo algum aquele homem murmurando contra Paulo, ele murmurando contra Timóteo, ele murmurando contra a sua igreja de Filipos. Você não vê ele excomungando, reclamando, xingando a sua igreja natal, dizendo: se a minha igreja não tivesse me enviado, eu não teria conhecido. Não, ele é um homem grato, ele é feliz por estar ali, ele é feliz em cultuar a sua vida em prol do Evangelho, em prol do amor próximo. Que é muito bom, ou talvez é muito lindo, muito romântico, você doar a vida para quem é um familiar seu, mas doar a vida para quem está encarcerado, mas doar a vida para um estranho, mas doar a vida para quem está com um vírus mortal. Quero ver quem tem coragem. Epafrodito tinha coragem disso.
e da sua vida em prol de quem ele conhecia, da sua vida em prol de quem estava preso, da sua vida em prol de quem já estava condenado, da sua vida em prol de quem a sociedade não considerava como nada. Ele adoece de uma forma mortal, fala o texto, e em nada ele retrocedeu, em nada ele reclama. Ele fica com dores ali em Roma, 3 meses ele fica danado, 3 meses ele fica doentado, e 3 meses, se liga assim, 3 meses Paulo orando para ele, o Timóteo orando para ele, e o Senhor não responde, porque havia um processo ali. Havia um tempo de Deus para a cura de Epafrodito, havia um tempo de Deus oportuno para Deus realizar um milagre. O que Deus esperava daquele homem é ver a resistência, é ver o coração dele, ver a perseverança dele. Talvez muitas das vezes falta em nossas vidas a perseverança que nós vamos conseguir, a perseverança que vai dar certo, a perseverança que a cura vai chegar, a perseverança que Deus é poderoso para realizar. Aquele homem estava ali, mas ele não estava murmurado. Epafrodito estava ali doente, mas ele não estava triste. Mas a Bíblia diz, no verso 27, no capítulo 2, com efeito desceu novamente, Deus porém se compadeceu dele. Paulo e Timóteo orou para ele, mas no tempo oportuno Deus veio e deu aquele homem uma nova oportunidade. Paulo e Timóteo orou para aquele homem, mas no tempo oportuno Deus veio e restaurou o Epafrodito. Em uma ocasião que Paulo ele vai registrar daqui para frente, porque um infeliz, um desinformado de Roma, viu que Epafrodito estava adoentado e viajou até Filipos e falou assim: olha, aquele mensageiro seu, ele está quase morto em Roma, ele vai morrer lá no cárcere junto com Paulo. E diz o texto aqui da Bíblia Sagrada que a igreja de Filipos ficou horrorosa. Todo mundo começou a ficar angustiado e triste, porque o seu querido servo, o seu querido discípulo estava adoentado em Roma. E durante esse percurso, essa viagem, que demorava cerca de 2 meses, foi o tempo da doença de Epafrodito, alguém, um mensageiro do caos, quando viu que ele estava adoentado, partiu de Roma, chegou em Filipos e falou assim na cidade: aquele servo que vocês enviaram, ele vai morrer. Ele pegou uma peste, ele pegou uma febre mortal. Ele está junto com Paulo. Paulo vai morrer lá no cárcere, e o Epafrodito vai morrer junto com ele. Mas durante esse tempo de viagem, Deus providencia a cura lá em Roma. O tempo da doença de Epafrodito, o tempo do silêncio de Deus, era o tempo da viagem do mensageiro do caos até Filipos. Porque Deus tinha um propósito aqui. Deus tinha um propósito que a igreja de Filipos, que ela fosse alvoroçada ali, e alguém retorna de novo até Roma, e Paulo fica sabendo que a igreja de Filipos estava triste, e Paulo então decide escrever a carta aos Filipenses. A carta aos Filipenses só existe por causa da doença de Epafrodito. Se não tivesse ficado doente, ninguém teria ido a Filipos falar que Filipos está doente. E Paulo não teria enviado essa carta, dizendo que estava devolvendo aquele servo naquele local. O propósito da doença daquele homem tinha um bem maior. O propósito da dor de Epafrodito tinha uma necessidade mais extrema, que era a carta evangelística, a carta da igreja de Filipos. Só que se for hoje você lê a carta dos Filipenses, porque Epafrodito voltou com ela. Porque Epafrodito, ele saiu de Roma curado, ele volta para Filipos com essa carta na mão. O propósito da doença de Epafrodito era que Paulo o liberasse, que Paulo enviasse de novo a sua igreja natal, a sua terra natal, a Macedônia, a Filipos. Mas eu quero que você atente, meu amado, para uma coisa: como que às vezes um mensageiro do caos pode atrapalhar um ministério? Porque a igreja de Filipos tinha enviado o Epafrodito para ficar em Roma até o julgamento de Paulo. É isso que Paulo fala no início do capítulo 2. Ele fala que ele e Timóteo iriam voltar depois a Filipos, mas alguém desinformado, alguém com meias verdades, chegou na igreja de Filipos e disse assim: Epafrodito está doente,
dificuldades. O ministério de Epafrodito aqui em Roma era permanecer no julgamento, mas ele teve que voltar, porque alguém voltou à igreja dele e falou algo que era uma verdade. Alguém voltou na igreja dele e falou algo que não era verídico. O texto diz que, no verso 27, com efeito, adoeceu mortalmente, Deus, porém, se compadeceu dele, não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Olha o que Paulo está dizendo aqui, irmãos. Paulo está dizendo aqui, olha, se Epafrodito morresse, eu ia ter tristeza sobre tristeza. Além da tristeza de eu estar preso, a morte dele seria mais doída para mim. Por isso eu vou enviar ele de volta a vocês, para que vocês sintam alegria, e eu também sinto alegria com o retorno dele. Paulo nos ensina aqui que a alegria e a restauração do irmão deve ser de todos nós. Paulo começa a ensinar, meu amado, quando o irmão é restaurado, a igreja deve ter júbilo. Paulo ensina aqui, meu amado, que a alegria de vocês tem que ser a minha alegria, que a minha alegria tem que ser a sua satisfação. Paulo está dizendo aqui um exemplo. Paulo ele fala que, olha, a minha alegria é eu sair da cadeia, a minha alegria é eu sair da prisão, a minha alegria é eu sair da... Não, a alegria de Paulo é ver a igreja de Filipos feliz, é ver aqui a Epafrodito restaurado com saúde, porque isso é o evangelho, é você amar mais o outro do que coisa que você possui, ao ponto de você doar-se ao outro. Deus o restaurou aqui para que não tivesse tristeza sobre tristeza. Então ele fala no verso 25: julguei todavia necessário mandar até vós Epafrodito, por um lado meu irmão, cooperador, companheiro de lutas, por outro vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Paulo então decide enviar o Filipe de volta, mas Paulo registra aqui no verso 25 como que é o ministério daquele servo lá em Roma. Paulo registra aqui, irmãos, e me deixa envergonhar. Paulo registra aqui, tem que deixar cada um de nós envergonhado, porque o sentimento de Epafrodito tem que ser o sentimento de cada um de nós como igreja. Ele fala aqui, Epafrodito, eu vou enviar ele de volta, ele é meu irmão, ele era um grego, ele era alguém idólatra, alguém que se converteu ao evangelho, e Paulo chama ele de irmão em Cristo, e Paulo chama ele de irmão, não apenas de irmão espiritual, mas de irmão de intimidade. Paulo fala assim, olha, ele é meu parceiro, eu estou aqui em dores, em cadeias, em sofrimento, mas Epafrodito está do meu lado, ele é meu chegado, ele é meu irmão, ele é amado como seu nome, porque esse é o sentimento que um servo de Deus tem que ter, um coração amável, um coração companheiro, um coração de amigo, um coração de irmão. Todavia eu vou enviar Epafrodito de volta. Por um lado, ele é meu irmão. Paulo está dizendo, olha, um único verdade que eu tenho é que ele é muito chegado, ele é meu parceiro, ele é meu irmão. Eu vou sofrer com a parte dele, eu vou perder com a ida dele, mas eu sei que vocês vão se alegrar com a chegada dele. Amigo, irmão, ou irmão, amigo. E será que as pessoas chamam você de amigo, de irmão? Será que você tem sido amigo de alguém que está em cadeia? Será que você é amigo daquela pessoa quando ela passa por dificuldade? Porque Paulo estava preso, e Epafrodito ficou o tempo todo do lado de Paulo. Paulo estava aqui aprisionado 2 anos em Roma, e Epafrodito estava o tempo todo ali servindo aquele homem, ao ponto de Paulo olhar para ele não apenas como um servo, como um obreiro da igreja, mas como um irmão, como chegado, como alguém íntimo, como alguém próximo, como alguém que ele tinha grande estima, ele tinha grande zelo e grande amor. Porque amigos não abandonam na hora da dificuldade. Amigos são aqueles que permanecem no dia da dor. Amigos são aqueles que ficam, porque quando o Epafrodito ficou doente, Paulo orou para ele assim:
Paulo buscou por eles sim. Amigos são aqueles que ficam, mesmo quando os outros só podem ser livres. Porque meu filho estava aqui, como irmão de Paulo, e Paulo falou assim: ele é o meu cooperador, ele é útil para mim aqui em Roma. Aonde eu não posso ir, aonde ele vai, onde eu não posso pisar, meu filho vai fazer. O que Paulo está dizendo aqui, olha, eu e ele temos o mesmo objetivo, o mesmo ministério, o mesmo foco, a mesma fé, o mesmo alvo. Ele é meu cooperador. Eu preciso dele. Ele é as minhas mãos e os meus pés fora aqui da minha prisão. Está entendendo, meu irmão? Como é que é a vida desse homem? Cooperador. Irmão cooperador. Ele cooperava para o crescimento do Evangelho em Roma, em todo o mundo. Ele cooperava, irmão, para que nós pudéssemos estar aqui. Ele é o meu cooperador. Ele tinha o mesmo propósito, o mesmo foco que o apóstolo Paulo. Ele também é companheiro de lutas, fala aqui Paulo. Companheiro de lutas. Epafrodito era um cara que não abandonava ninguém, não deixava ninguém sozinho em meio à dificuldade. Epafrodito era aquele que, quando olhou para o Paulo, não era como aquele amigo que falou assim: deu ruim você, tchau, vou embora. Não, ele não pulava fora do barco. Ele ficava no barco até o final. Ele não deixava o barco se der, tirava água, ele arrancava água dali, tirava fogo da terra. Ele fazia o impossível ali para que o seu amigo Paulo se sentisse confortável. E Paulo chama que ele é meu companheiro de lutas. Paulo está dizendo assim: olha, a luta de Epafrodito é a minha luta, e a minha luta é a luta dele. Isso é companheirismo em luta. Isso é fazer parte do mesmo exército, fazer parte do mesmo campo de batalhas. Isso é ter o mesmo inimigo em comum. Isso é ter o mesmo general em comum. Isso é vestir a mesma bandeira. É lutar na mesma causa, o mesmo objetivo. Companheiro de batalha. Epafrodito era um obreiro. Ele não era um apóstolo, ele não andou com Jesus, ele não viu Jesus, ele não ouviu um milagre profundo. A Bíblia só registra o nome dele aqui na carta aos Filipenses. A Bíblia não fala mais nada sobre ele, mas era um cara companheiro de batalha, um cara que tinha coragem, um cara que perseverava em meio às dificuldades. Mas quando surgia um lado, não, ele permanecia até o fim. Epafrodito era o último irmão a sair, era aquele que, como se fala, ele apagava a luz para sair. Ele é um cara dedicado. Eu vejo o Epafrodito, eu sinto talvez uma vergonha de olhar para ele, porque aquele homem, ele não tinha o que nós temos na mão aqui hoje, que são as cartas do apóstolo Paulo. Ele não tinha o nosso conforto hoje de andar de avião, de carro, de trem, de moto, de ônibus, o que você quiser. Ele andava a pé mais de 1000 quilômetros para levar um suprimento, sustento, uma oferta para alguém que estava em cadeias. Mas hoje nós temos coragem de dobrar os nossos joelhos para orar para o próximo. Nós temos coragem de estender a mão e dizer: eu te abençoo, meu querido. A vida de Epafrodito, ela confronta a nossa vida. A vida de Epafrodito, ela confronta o nosso caráter. A vida de Epafrodito, ela confronta os nossos conceitos como igreja. Companheiro meu, cooperador meu, irmão meu, companheiro de batalhas. As pessoas podem chamar você assim: irmão meu, companheiro meu, amigo meu, parceiro de batalhas. Ou você é aquela pessoa que, quando vê alguém em dificuldade, você dá no pé, você vai embora. Ou você é aquele tipo de crente, quando vê alguém passando por dificuldade, você finge que não é com você vai embora e diz assim: outro vai vir. Não, Epafrodito não. Epafrodito, ele viajava, ele ia, a missão era dele, a coragem era dele, a atuação era dele. Ele fazia o impossível para que aquilo fosse realizado. Irmão meu, cooperador meu. Por outro, vosso mensageiro e vosso auxiliar nas minhas necessidades. Olha o que Paulo está dizendo aqui no verso 25. Epafrodito, ele é mensageiro de vós. Mensageiro significa apóstolo. Ele é o vosso enviado, ele é o vosso apóstolo, ele é o portador de boas novas. Epafrodito, meu amado, ele é o portador de bênção. Epafrodito, onde ele chegava, ele tinha uma palavra de ânimo, uma palavra de conselho, uma palavra de vida,
ele era aqui um tesoureiro fiel, pegava o dinheiro dos filhos e levava lá para Roma, um cara de confiança, um cara que você poderia deixar a chave da sua casa dele, toma, meu Deus, um cara que você poderia deixar a chave do seu carro com ele, a chave do seu navio, do seu avião que tomava conta. O Dito era um cara fiel, um cara leal, um homem de caráter, um homem de confiança. Ele estava pronto a dizer assim para Paulo: eis aqui, o que você precisa mais? O Dito nunca dizia assim: basta, Paulo, chega, basta, Timóteo, chega, basta, a igreja de Filipos, chega. Não, ele era incansável, estava pronto a exercitar a fé, pronto a cumprir o evangelho, pronto a caminhar em qualquer necessidade, pronto em demonstrar o amor que a Bíblia manda para Deus e para o outro. Ele é vosso mensageiro. No verso 26, a Bíblia diz assim: portanto, tinha muita saudade de vós todos, e estava muito angustiado de que tivesse ouvido que ele estivera doente. Presta atenção nisso. Olha o que Paulo fala aqui no verso 26. Epafrodito era um cara que ele amava a sua igreja localmente. Apesar de ele amar Paulo, apesar de ele amar Timóteo, ele amava Filipos. Ele tinha muita saudade de todos nós. Todos da igreja de Filipos, Epafrodito amava, sentia saudades deles. E Paulo fala assim: olha, ele ficou angustiado, porque ele ficou sabendo que vocês ouviram a enfermidade dele. Epafrodito, irmãos, ele estava preocupado porque a igreja ficou com ele. Que cara é esse? Epafrodito, ele estava angustiado porque a igreja estava triste por causa da sua enfermidade. Epafrodito, ele fica doente e a igreja de Filipe ficou preocupada. E agora Epafrodito ficou triste, preocupado, chateado, porque a sua igreja está preocupada com ele. Mas hoje nós vemos ao contrário. A gente pensa e fala assim: não, o pastor não me ligou, o pastor não me deu os parabéns, a minha irmã, aquela irmã não fez isso, eu vou embora. Não, nosso coração está longe do coração de Epafrodito. O coração de Epafrodito é o coração despedido dele. Ele está pensando no outro, no próximo, na igreja. Portanto, tinha muita saudade de vós. Ele se angustiou porque a igreja se entristeceu com a sua doença. E às vezes, irmãos, hoje nós saímos assim: ah, não, estou triste porque eu espirrei, o pastor não me ligou, eu tossi, o pastor não me ligou. Esse camarada aqui, meu querido, ele está com uma doença mortal. Amigos desse não está a pé em Roma, com Paulo preso, sem recurso nenhum. E ele viaja 1.500 quilômetros sem recurso nenhum, só para alegrar o coração da igreja. O que é desse cara? Porque esse cara me vergonha, esse cara me confronta, esse cara me ensina a pensar no outro, pensar na igreja, pensar em todos nós como o corpo do Senhor. Ele não se preocupava apenas consigo mesmo, mas ele era sensível às necessidades de cada um. Sabe outro detalhe que eu vejo que necessita? Outro detalhe, que Epafrodito, ele era amado por sua igreja. Ele era um cara tão amável que a sua igreja o amava, a ponto dela toda se preocupar com ele. É por isso que ele ficou angustiado. Ele se sentia bem na igreja, ele era valorizado ali, a igreja amava ele. Ele amava a sua igreja, a igreja o amava. É o papel trocado do evangelho. É nós amamos uns aos outros e a igreja ama todos em conjunto. É por isso que a angústia vem do coração deste homem aqui. E Paulo decide enviá-lo. Então aqui diz assim, no verso 28: por isso como enviei mais depressa, para que, vendo outra vez, vos regozijareis e tenha menos tristeza. Paulo está dizendo aqui: olha, eu vou enviar Epafrodito a vós com urgência, porque a vossa alegria tem que ser com urgência, a vossa satisfação tem que ser com grande urgência. A satisfação, escute, meu amado, a satisfação de Paulo não era ser servido em Roma, não. A alegria de Paulo não era ser servido em Roma, não. A alegria de Paulo era ver a igreja de Filipos feliz, era ver Epafrodito alegre. E Paulo
estava preso, encarcerado. Mas Paulo não tinha no seu coração lugar para angústia. Paulo demonstra para nós, meu amado, a alegria do Evangelho, a alegria de servirmos uns aos outros. Eu, todavia, vou enviar a vós outros com urgência. Então, no verso 29, ele fala assim: recebei, pois, no Senhor com toda alegria, e honrai sempre homens como este. Olha que Paulo orienta a igreja de Filipos: honrai Epafrodito. Homens como esse são raros, corações como esse é raro, caráter como esse é raro. Quando ele chegar aí, recebe ele com paz, com alegria e com honra. Nós estamos à procura, irmãos. Quem quer ser honrado? Nós temos procurado quem quer ser honrado. Corações como Epafrodito, corações para receber aqui essa alegria. Honre a sua vida, honre o seu ministério, honre o seu amor por nós. Paulo está dizendo aqui a igreja de Filipe: olha, você tem que honrar esse sujeito, esse cara aí tem que ser honrado na igreja, porque ele doou todo o seu amor para mim aqui, a ponto de quase morrer. Recebo aí com grande honra, e é o dever da igreja honrar pessoas como Epafrodito. Mas Epafrodito é um cara desprovido de orgulho, Epafrodito é um cara desprovido de vaidade, Epafrodito é um cara que não quer o primeiro lugar, ele não quer estar em destaque, ele quer apenas ser enviado, ele quer apenas ir em direção ao alvo. Ele não se preocupa com essa honra, mas sim, a igreja deve honrar, sim, esse tipo de pessoas. E honrai sempre homens como estes. Procura-se quem quer ser honrado nesse homem. Mas para receber a honra desse homem, tem que pagar o preço que ele pagou. Tem que ter a disposição que ele teve, o coração que ele teve, o amor que ele teve, tem que ter a graça que ele teve, tem que ter a doação que ele teve. Porque é muito fácil receber a honra, um tapinha nas costas, receber um aplauso, uma fotinha, uma foto em destaque. Mas caminhar para isso ninguém quer. Caminhar para esse objetivo ninguém quer. E eu vou dizer que ele é um cara diferente. E a Bíblia diz assim, no verso 30: visto que por causa da obra de Cristo chegou ele às portas da morte e se dispôs a dar a própria vida. Epafrodito é o cara que doou 100%. Se a sua vida seria espremida, seria tirada do seu corpo, para que o Evangelho falasse. Ele fez uma doação de 100% ali. É isso que Paulo está dizendo aqui no verso 30. Visto que por causa da obra de Cristo chegou ele às portas da morte e dispôs-se a dar a própria vida. Ele tinha disposição para morrer pelo Evangelho. Igreja de Filipos, honrai Epafrodito, porque ele tinha disposição de morrer por vós. Ele tinha disposição de morrer pela minha causa aqui preso. Ele tinha disposição de morrer pela igreja de Corinto. Ele tinha disposição de morrer pelo Evangelho de Cristo Jesus. Mas e nós? E você? Você tem disposição? Talvez de apenas perdoar o irmão que ofendeu você. Talvez numa vida você não tenha coragem, mas talvez de perdoar, isso você deve ter. Talvez de mudar os conceitos você deve ter. Talvez a gente não chegue no nível de Epafrodito ao ponto de doar toda a sua essência, de doar toda a sua vida, todo o seu vital. Mas o mínimo tem que ser feito. O mínimo de perdoar, o mínimo de amar, o mínimo de negar a si mesmo, o mínimo de perseverar na fé, porque aquele homem o tempo todo ele se manteve firme no propósito do Evangelho. Visto que por sua causa a obra de Cristo chegou às portas, ele chegou às portas da morte e se dispôs a própria vida para suprir a vossa carência de socorro para comigo. Ele chegou às portas da morte, não interesse próprio. Ele chegou às portas
portas da morte para alimentar Paulo. Ele chegou às portas da morte para cumprir uma missão da igreja. Ele chegou às portas da morte para que o evangelho fosse expandido em Roma. Ele chegou às portas da morte para que a igreja de Roma fosse estabelecida. Ele chegou às portas da morte para que o evangelho desse continuidade. Ele chegou às portas da morte porque ele queria ser um mártir, não queria ser um vaidoso, não. Ele chegou às portas da morte porque queria status, não. Ele chegou às portas da morte em amor ao outro. Isso é atração. Isso é entregar-se a si mesmo. E aquele homem, com toda a dificuldade, Paulo relata que ele cumpriu a tarefa para ele. No capítulo 4 de Filipenses, no verso 18, Paulo, ele fala assim: recebi tudo e tenho em abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou nas mãos. Paulo agora estava abastado, satisfeito, agora estava nutrido, resguardado, porque esse homem teve a disposição de amá-lo, teve a disposição de servi-lo, teve a disposição de cumprir o evangelho, que o ide do Senhor. Paulo fala aqui: olha, estou em cadeia, mas não me falta nada. Eu tenho água, comida, eu tenho céu, eu tenho tudo aqui, porque tudo recebi das mãos de Epafrodito. Timóteo estava com ele lá, irmãos, mas Timóteo também era nutrido pela oferta de Filipos, mas Timóteo também era nutrido pelas mãos de Epafrodito. Epafrodito o amava, não no nome, mas ele era o amado de verdade, era o amado do coração. E Paulo envia ele. Paulo então se senta em uma mesinha, em uma sintonia, uma tábua, pega o tinteiro, pega o papiro e começa a escrever uma carta. Saudando os irmãos de Filipos, ou carta aos Filipenses. Essa carta que você vê na Bíblia. Ele escreve essa carta e chama agora Epafrodito e fala assim: vai e volta. Porque a igreja tem urgência de ficar alegre com o seu retorno. A igreja tem urgência de ficar alegre com a sua volta. Leva isso e leva os bispos da igreja. Epafrodito, irmãos, era um cara que não viajava, ele não fazia nada de mão vazia. Ele vai levando o suprimento, ele volta trazendo orientação para a igreja. Ele era um cara, irmãos, que não andava com o tempo ocioso. Ele trabalhava na ida e na volta. Ele era ocupado em tudo que ele fazia. Ele levou alimento físico para Paulo, mas agora ele traz alimento espiritual para a igreja de Filipos e para todos nós. Ele volta com presente. Ele levou uma oferta e ganhou um presente. E é por isso que ele ficou lá 3 meses doente, para dar tempo, para dar um motivo, para que Paulo enviasse a carta de volta aos Filipenses. E aquele homem, ele sai agora como mensageiro em Roma, levando agora um tesouro nas mãos. Carrega agora o tesouro vindo dos céus, uma revelação vindo do Espírito Santo. Porque Paulo revela aqui a graça, a doutrina do esvaziamento, a doutrina da kenosis, no capítulo 2 de Jesus, que desde sua glória assume a forma de homem, se humilha em forma de servo e se humilha até a morte de cruz. Só temos esse relato, esse registro por causa de Epafrodito. Só temos esse relato, esse registro por causa da doença de Epafrodito. Só temos esse registro na Bíblia, no cânon sagrado, porque aquele homem, ele foi fiel no dia da provação, ele foi fiel no dia da angústia, ele não murmurou no tempo de dor, no tempo de dificuldade, e Deus o restaurou. Sabe quem Deus o restaurou? Para ele voltar para casa. Porque Deus restaura a gente para servir. Deus restaura a nossa vida para servir. Deus prospera a gente para servir.
que Deus dá graça a gente para servir, porque tudo que Deus dá para a gente é para servir, para a honra e glória do nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Foi dito o amável consagrado a Afrodite. Talvez quando ele cresceu, quando era jovem, ele pensou assim: agora eu vou me dedicar aos deuses gregos. Mas o Evangelho mudou a vida dele. E a vida dele mudou a vida de Paulo. E a vida dele mudou também a vida da igreja. Talvez você está aqui, meu amado, talvez você pense: puxa vida, pastor, a minha vida é um embaraço desde a minha infância. Eu fui consagrado, eu fui doado, eu fui feito comigo, mas meu amado, o Evangelho de Cristo muda tudo. O Evangelho de Cristo, ele muda nas nossas vidas. O Evangelho de Cristo, ele nos consagra a Deus. E Deus, ele tem um grande propósito para você. Deus, ele restaura para que possamos servir. E servir com excelência, como esse homem serviu, para a honra e glória do nome do Senhor. Amém?